Fala, meus queridos, beleza? E aí, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do Heartbreak pra gente falar de tudo que aconteceu nesse caótico Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Primeira corrida maluca da temporada, finalmente tivemos aí um pouco mais de emoção, né? Duas corridas ainda meio xoxas no começo da temporada, não tivemos muita emoção no Bahrein e nem na Arábia Saudita, mas na Austrália a gente teve muita ação, muita emoção na pista e uma confusão completa no final da prova que a gente vai explicar aqui nesse canal. Sem antes de mais nada, pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, já ajuda a gente a construir este canal aqui no YouTube, manter esse sonho da Fórmula 1 vivo aqui no YouTube. Então, vamos falar da corrida lá em Albert Park, com a vitória do Max Verstappen, mas que foi com mais emoção do que se esperava, né? Bom, a vitória do Verstappen ela já estava desenhada desde o sábado, né? O piloto holandês ele conquistou a pole position lá no circuito australiano e também contou com a sorte que o seu talvez principal rival pelo título neste ano, o Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, acabou errando no Q1 logo na curva 3, acabou ficando preso na caixa de brita ainda na classificação e aí não conseguiu fazer tempo, acabou largando lá do pit lane no domingo e aí teve que remar a corrida inteira para conquistar um bom resultado para o piloto mexicano e isso abriu margem para o Verstappen dominar a prova e poder vencer com bastante tranquilidade e já abrir uma vantagem em cima do seu companheiro de equipe. Só que essa vitória não foi tão fácil como nos esperava, né? A gente imaginava que logo na largada o Verstappen já ia disparar na frente, ia comandar as ações lá em Albert Park, mas não foi o que aconteceu. Na largada, o George Russell e o Lewis Hamilton tomaram as posições dele, do Verstappen. Ele caiu então para a terceira posição e aí parecia que as Mercedes iriam começar a incomodar de fato, né, a Red Bull, ou pelo menos deixar o Verstappen preso, né, no tráfego ali logo no começo da prova, o que obrigaria a equipe a tentar uma estratégia diferente para poder ultrapassar as Mercedes. Só que aí veio logo na sexta volta veio o acidente do Alex Albon lá na curva 7, o que causou a primeira bandeira vermelha da corrida lá em Albert Park. Essa bandeira vermelha acabou destruindo a corrida do George Russell, né, que acabou logo depois da batida, quando foi acionado o safety car, né, antes da ativação da bandeira vermelha. Ele tentou uma estratégia diferente e acabou indo para os boxes para trocar de pneus, colocar já os pneus duros que se mostraram os pneus que iriam durar toda a corrida. Só que aí veio a bandeira vermelha, como o Russell já tinha parado, né, antes da ativação da interrupção da prova, o Russell então ele caiu para a sétima posição na classificação e aí ele teve que remar novamente logo na relargada. Na segunda relargada, então, o Hamilton, que já era o líder naquele momento, manteve a sua posição pelas primeiras voltas, só até a hora que o DRS foi liberado para uso e dali o Verstappen, logo na curva 9, ele disparou na frente do piloto inglês e aí a vantagem da Red Bull ela é tão grande, mas tão grande para cima do resto do pelotão, que o Verstappen ultrapassou o Hamilton na curva 9 do circuito de Albert Park. No fim da volta, daquela mesma volta, ele já tinha aberto 2 segundos de vantagem para cima do Hamilton. É um negócio impressionante o quão rápido que é esse carro da Red Bull nesse começo de ano. E aí então o Russell, que tinha caído para a sétima posição na relargada, foi remando, já estava na quinta posição, já estava quase lutando para conquistar alguns pontinhos interessantes para a Mercedes. Só que aí o motor abriu o bico, ele acabou tendo uma falha na sua unidade de potência, o carro pegou fogo, aí ele teve que sair rapidinho do carro para não ser atingido pelas chamas, gerou um safety car virtual, uma coisinha rápida, né, até o recolhimento do carro dele para o pit lane, porque ele acabou estacionando o carro bem ali na saída do pit lane, o que obrigou o safety car virtual. Daquele incidente em diante, marasmo total.
na partida, né, quando a corrida já foi normalizada após o abandono do Russell, os pilotos e as equipes passaram a gerenciar os seus pneus para que eles conseguissem chegar até o fim da prova com os pneus duros, né, que já estavam já calçados logo após a bandeira vermelha. E todo mundo agora começou só a administrar a borracha, tentar ali incomodar um pouco mais os pilotos que estavam à sua frente. Tínhamos algumas brigas mais pro fundo do pelotão, tinha, né, a luta do Pérez para escalar o pelotão, e a coisa foi fluindo de uma maneira bem tranquila ao longo da corrida. O Verstappen até deu uma animada no fim da prova, né, que ele acabou errando a tomada da penúltima curva lá no circuito, aí ele acabou perdendo algum tempinho ali em relação ao Hamilton, mas depois ele já conseguiu recuperar toda aquela vantagem, continua a prova super tranquilo, até que, faltando 5 voltas para acabar a corrida, o Kevin Magnussen da Haas, ele acaba errando a saída da curva 2, lá do circuito de Albert Park, e ele acaba tocando no muro externo da pista, e o pneu do carro da Haas vai para o espaço, voa, acaba abandonando a prova naquele momento, acaba gerando muitos destroços na pista naquele momento, e aí o safety car então é acionado, e aí uma volta depois é acionada mais uma bandeira vermelha, a segunda do dia, e aí virou o caos, né? Todo mundo já estava ansioso, e agora, né? Vão ser só 2 voltas para o final, vai ter a relargada, 2 voltas de pura emoção, sem DRS, talento puro dos pilotos, vai ser um final de prova espetacular, todo mundo empolgado já, Verstappen e Hamilton de novo, já vê toda aquela cena de Abu Dhabi 2021, todo mundo empolgado, e agora o que vai acontecer? E o caos aconteceu, a loucura total aconteceu lá em Albert Park. Foi uma zona o que aconteceu na terceira relargada do GP da Austrália. Quase metade do grid acabou se envolvendo em acidentes ou em confusões nesta terceira largada da corrida. O Carlos Sainz, logo na curva 1, ele acaba errando a ponta da frenagem e toca o Fernando Alonso. O Pierre Gasly, que estava na 4ª colocação, fazendo uma corrida espetacular pela Alpine, acabou se envolvendo no meio dessa confusão entre o Sainz e o Alonso, perdeu terreno ali na relargada, foi se esparramando mais para o canto da pista. Ele não viu, provavelmente, que atrás dele estava o seu companheiro de equipe, o Esteban Ocon, e aí macetou o carro no muro. Os 2 carros da Alpine foram para o espaço. Um desastre para a equipe francesa, que poderia ali conquistar muitos pontos super importantes para a equipe nesse começo de ano, mas esse erro do Gasly, e também, né, com certeza ele não deve ter visto o seu companheiro ali, acabou destruindo a corrida dos dois, e a Alpine acabou então perdendo pontos muito preciosos nessa relargada do GP da Austrália. O Lance Stroll também acabou errando o ponto da freada na curva 3, ele perdeu várias posições. Foi o caos total nessa relargada, e aí a direção de prova então logo de cara já colocou mais uma bandeira vermelha, interrompeu a prova pela terceira vez. E a partir daí ficou aquele anticlímax, né? E agora? O que vai acontecer? Será que vai ter relargada de novo? Será que vão encerrar a prova? Será que a gente vai ter uma volta sob safety car e vai encerrar a prova? Como é que vão ficar as posições? Vão ser respeitadas as posições da relargada ou as posições no momento que foi acionada a bandeira vermelha? Ficou aquele clima de tensão no ar, o que ia acontecer, ninguém sabia o que ia estar rolando. No fim das contas, então, a direção de prova optou por fazer o seguinte: como não houve nenhuma aferição de posições logo nesta relargada, a direção entendeu que a ordem de posições deveria ser a do momento que os pilotos partiram do grid. Ou seja, o Alonso, que foi talvez o maior prejudicado nessa história toda, que estava na terceira posição e acabou sendo tocado pelo Sainz, caiu para 11º, voltou para a terceira posição, e foi assim que ele acabou terminando a prova, assim que ele terminou a prova.
E o Carlos Sainz, que estava na quarta posição, ele largou, né, da quarta posição, largou de quinto na verdade, porque o Gasly estava na quarta posição, ele largou em quarto, só que ele foi punido com 5 segundos de acréscimo ao seu tempo final de corrida por ter causado a colisão com o Alonso. Ele ficou revoltadíssimo, o Sainz ele estava quase pulando o carro para poder questionar com os fiscais de prova. Ele ficou putaço, é essa palavra que meu filho ficou pistola demais. E por conta disso, dessa punição, como todos os carros estavam muito próximos uns dos outros, ele acabou perdendo todos os pontos que ele acabou conquistando na largada. Ele cruzou a linha de chegada na quarta posição, só que ele terminou em 12º. Por quê? A FIA então entendeu que a ordem de posições seria a da terceira relargada, e eles então só sairiam do pit lane para cruzar a linha de chegada para então completar as 58 voltas da corrida. No fim de prova meio caótico, todo confuso, e teve esse anticlímax, né, porque a corrida terminou ali em bandeira amarela, em safety car, não sabe muito bem o que aconteceu, mas o fato é que teve vitória então do Max Verstappen, com o Lewis Hamilton na segunda posição e o Fernando Alonso em terceiro. 3 campeões mundiais no pódio, coisa rara de acontecer na Fórmula 1. Foi muito legal ver, né, esses campeões dividindo o champanhe lá no topo do pódio em Albert Park. E a classificação final então da corrida teve então o Verstappen na primeira posição, Hamilton em segundo, Alonso em terceiro, Lance Stroll na quarta posição, Sérgio Pérez em quinto, Lando Norris em sexto, Nico Hülkenberg em sétimo, Oscar Piastri em oitavo, Zhou Guanyu em nono e o Yuki Tsunoda na 10ª posição. Essas foram a ordem final de chegada das equipes. Destaque para a McLaren, que depois de 2 corridas totalmente caóticas e cheias de confusões, finalmente tiveram uma corrida mais tranquila e conseguiram seus primeiros pontos na temporada. E logo de cara já 12 pontinhos que já colocaram ela na 5ª posição no Mundial de Construtores, o que na situação que a equipe se colocou logo no começo do ano é uma excelente pontuação, dá uma grande moral para a equipe britânica. Destaque também para o Nico Hülkenberg, né? 7ª posição para ele, fazendo aí jus ao porquê, né, que a Haas acabou optando por ele no lugar do Mick Schumacher para essa temporada, mostrando que na hora que é para capitalizar bons resultados para a equipe, o Hulk está lá para conquistar pontinhos que vão ser muito importantes para a Haas ao longo deste ano. E falando então do campeonato de pilotos, o Max Verstappen então com essa vitória já consegue abrir uma boa vantagem para cima do Sérgio Pérez. Ele agora tem 15 pontos de vantagem sobre o mexicano. No campeonato de construtores, a Red Bull já tem uma grande vantagem sobre a Aston Martin, que agora é a segunda colocada no Mundial de Construtores. São 123 pontos para a Red Bull contra 65 da Aston Martin, e a Mercedes com 56 pontos. Beleza, minha gente? É isso então. Corrida doida, né, que foi lá em Albert Park. E agora a Fórmula 1 entra então num período de pausa forçada, né, de quase um mês sem corrida. Nós não teremos, né, o GP da China, que ocuparia o espaço aí entre o GP da Austrália e do Azerbaijão. Então teremos um período de 3 semanas sem Fórmula 1. Nós voltamos só então no finzinho do mês, lá já quase em maio, para a gente falar do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, a 4ª etapa do campeonato, a primeira corrida sprint do ano inclusive, e com a expectativa de muitas equipes já com alguns pacotes de atualizações para serem entregues nos seus carros lá em Baku. Vamos ficar de olho, vamos ver se as rivais da Red Bull conseguem encostar um pouquinho mais, se o pelotão intermediário já começa a ficar ainda mais apertado. Qualquer décimo de segundo pode fazer toda a diferença no pelotão intermediário. A McLaren, né, que deve trazer um pacote super agressivo de atualizações, o que se espera que ela consiga subir alguns degraus no pelotão. Então vai ser uma corrida bem interessante lá nas ruas de Baku.
E é óbvio que o Jetbrag vai estar aqui para fazer a cobertura da corrida, beleza? Gente, obrigado para vocês. Então a gente se vê daqui a 3 semanas lá para falar do resumo do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, beleza? Obrigado, minha gente. Tudo de bom para vocês e uma ótima semana para todo mundo. Aquele abraço.